Linhas de balanço. A técnica de linhas de balanço é frequentemente associada à indústria da construção civil, onde ganhou ampla aceitação como uma abordagem eficaz para planejar e controlar projetos com atividades repetitivas. O método pode ser considerado um desenvolvimento evolucionário dentro do campo da gestão de projetos, incorporando ideias e práticas existentes para otimizar o planejamento e a execução de atividades que têm características repetitivas ou sequenciais. Propósito. As linhas de balanço servem para visualizar a sequência e o alinhamento das diferentes atividades em um projeto. O objetivo é otimizar a alocação de recursos e reduzir o tempo total do projeto. Na gestão de projetos de construção civil, a eficácia na implementação inicia-se com a avaliação metodológica, seguida pela capacitação dos recursos. O método do caminho crítico é fundamental, mas sua aplicabilidade se intensifica quando se integra a análise de recursos em tarefas recorrentes. O objetivo é minimizar a ociosidade dos recursos envolvidos em tarefas repetitivas, consideradas como uma macro-tarefa única, com métricas de controle baseadas nas entregas cumulativas. Nota 1. Para maximizar a eficácia do método do caminho crítico, é crucial que o planejamento seja feito sem restrições impostas por escassez de recursos ou práticas de produção subótimas. Qualquer limitação dessas naturezas pode distorcer a identificação do verdadeiro caminho crítico e, consequentemente, a eficiência do projeto. Nota 2. A combinação de CPM e linhas de balanço proporciona uma abordagem holística em gestão de projetos. O CPM é forte em identificar tarefas críticas e gargalos de tempo, enquanto as linhas de balanço são eficazes na otimização da alocação de recursos em atividades repetitivas. Utilizar ambas as técnicas permite aos gerentes de projeto abordar desafios multifacetados de planejamento e execução de forma mais completa. História. A técnica de linhas de balanço é comumente associada à indústria da construção civil, onde é amplamente usada para otimizar atividades que se repetem, como a edificação de múltiplos andares em um prédio. No entanto, não há evidências claras que apontem sua origem exclusiva nessa indústria. Publicações acadêmicas, como o livro Construction Project Management de K.K. Chitara e artigos em revistas especializadas como Construction Management and Economics, destacam seu uso na construção, mas também notam sua aplicabilidade em outros setores como manufatura e IT. Veja, artigo. Utilização das linhas de balanço. Processos. 1. Manufatura, otimizar linha de produção, minimizando inatividades e melhorando a eficiência. 2. Logística, auxilia na otimização da roteirização de veículos e alocação de recursos. 3. Gestão de estoques, utilizado para balancear oferta e demanda, minimizando custos de armazenamento. 4. Operações de varejo, ajuda a planejar o layout da loja e o reabastecimento de prateleiras. Produção agrícola, pode ser usado para planejar safras e otimizar o uso de recursos como água e fertilizantes. Projetos. 1. Construção civil, aplicado em atividades repetitivas, como construção de andares em prédios. 2. Projetos de IT, útil para visualizar dependências entre diferentes tarefas ou módulos em desenvolvimento de software. 3. Desenvolvimento de produtos, usado para planejar e otimizar o ciclo de vida do desenvolvimento de novos produtos. 4. Pesquisa acadêmica, utilizado para otimizar a sequência de experimentos e alocação de recursos em laboratórios. 5. Planejamento urbano, pode ser aplicado no desenvolvimento de infraestruturas urbanas como estradas, pontes e sistemas de transporte público. O que você vai ver aqui não é uma comparação de recursos de software. O que você vai ver aqui não é da inteligência artificial. Eu poderia dizer que você vai ver aqui da ignorância natural. Meu nome é Marcos Posse e eu vou tentar transferir o conceito para a realidade prática dos usuários, dos engenheiros que utilizam ou tentam utilizar linhas de balanço na proposta de reduzir custos, ociosidades e aumentar a produtividade. Então aqui você vê a modelagem produzida por um gestor ou por um responsável de obra, onde ele faz com que o prédio
nesse caso é um prédio, seja programado em função de algumas atividades essenciais ou principais. Serviços preliminares, infraestrutura, supraestrutura, e depois começa marcação, elevação, climatização. É a construção do prédio até o final, chamado limpeza. Final chamado limpeza deveria estar no final. Não vamos entrar aqui no mérito da programação do plano de trabalho, mas vamos nos concentrar na preocupação que o gestor tem em reduzir a ociosidade, reduzir desperdício, melhorar a produção ou até otimizar recursos. Esse mesmo propósito de planejamento foi transferido para outra ferramenta. Então temos as mesmas necessidades, as mesmas condições, só que na primeira ferramenta nós temos o tempo que se imagina trabalhar, por exemplo, em marcação. E o tempo aqui é contínuo. Ele começa, por exemplo, em março e acaba em agosto do mesmo ano. Marcação na outra ferramenta também começa em março e acaba em agosto. Mas nessa ferramenta você vê um estrangulamento. Um estrangulamento na barra que representa a produção. Esse estrangulamento significa não produção. Não há atividades produtoras. Se você expandir, procurando as atividades, você encontra uma divisão da marcação em bloco 1, bloco 2, subsolo, bloco A, bloco B. E se você abrir ainda o bloco B, você então encontra as atividades produtoras em azul, da mesma forma que na outra ferramenta. Marcação, bloco 1B, bloco A, bloco 2, subsolo. Abrindo o bloco B, você encontra primeiro pavimento, marcação, bloco A, aparentemente aqui que eu abri os dois, e aqui a mesma coisa, bloco 1 e bloco 2. Eles estão pintados de amarelo justamente para chamar a atenção da proposta de aplicação dos conceitos de linha de balanço aqui num planejamento típico CPM. Uma atividade precede a outra precede uma terceira, e a rede se estabelece uma rede de produção lógica. É uma rede de produção melhor, otimizada o mais cedo possível, mas ainda assim trazendo a condição de faço, paro, volto a fazer, paro. Por que existem essas lacunas? Por que existem essas lacunas? Porque a proposta do planejamento CPM tem uma rede lógica. E eu só posso fazer isso o mais cedo possível aqui e aqui. Então, com isso, eu faço o mais cedo possível. Tem alguns ganhos no que diz respeito a riscos de atraso ou reagendamento, mas me dá, como gestor de recursos, um problema, que é uma parada de equipe, supondo, é claro, que a equipe que marca é uma equipe diferente da equipe que fixa ou de uma turma que faz reboco. São turmas especializadas. Então, a minha proposta aqui, de aplicar a linha de balanço, é ver como é que eu consigo fazer isso de maneira técnica e não deixando o cronograma travado. Travado significa, se eu atraso ou reprogramo alguma coisa que vem antes dessa atividade, essa atividade é consequentemente levada para frente, para uma nova data de início. Se eu fizer alguma alteração que eu travo, eu congelo essa atividade, há o risco nessa ferramenta de eu reprogramar o presente traz consequências para o futuro e essa atividade estará travada. Como fazer isso respeitando a lógica de sequenciamento e dando ao cronograma o dinamismo necessário para que ela, ainda que otimizada, reflita as consequências do que acontece antes da sua produção. Então, para isso, eu vou vou lançar mão de duas informações. Não início e fim. Isso é calculado. Eu vou lançar mão de free, slack, folga livre, e vou lançar mão do total slack, folga total.
é total slack, folga total, folga livre. Então eu tenho aqui dois elementos importantes para mim, para trabalhar esse ajuste. Mas é conveniente também que eu mostre ou peça quais são as atividades predecessoras daquela atividade ou daquelas atividades que eu quero otimizar. Então aqui eu já tenho tudo que eu preciso nessa ferramenta. Da mesma maneira, na outra ferramenta eu tenho folga livre, folga total, e vamos ver aqui os predecessores. Pronto, temos as mesmas colunas, mesmos campos para que nós utilizemos aplicando uma metodologia que é parte da filosofia de linha de balanço para garantir melhor uso das equipes, redução de ociosidade, eliminação de paradas, mobilização de equipes adequada para reduzir custos e aumentar a eficiência. Aqui nós temos marcação. E pelo que nós estamos vendo na tela, existem atividades de mesmo tipo, com a mesma equipe, acontecendo espaçadas entre si. Algumas aqui parece que estão juntinhas, porque a folga é 0, livre, e a folga total é 0. Então parece que não tem folga. Essa aqui, a última, tem 2 dias de folga. E nós temos aqui uma sequência de trabalho. E nós queríamos que a sequência ficasse contínua, sem interrupção. Qual é a ideia que eu vou tentar trazer aqui? A princípio, a distância entre uma atividade e a outra é a folga livre, o quanto ela pode ser adiada sem atrapalhar o início da seguinte. O problema é que não existe só uma ligação entre a atividade e a vizinha. Podem existir outras ligações que não aparecem no desenho. Então, a estratégia de colocar as atividades que acontecem antes da última como as late as possible, e usando as late as possible, todas as folgas livres seriam zeradas e todas elas seriam colocadas ao final sem atrapalhar a última. Mas aqui, como nós estamos vendo, a folga livre é 0, porque existem outras ligações em outras atividades, em outros grandes pacotes. Então, eu vou ter que trabalhar com a folga total. Se há folga total, ela pode ser empurrada para o futuro. Então, aqui eu tenho 26, 19, 26 é o maior número. Eu poderia empurrá-la 26 dias. Mas no caminho eu tenho 2 aqui também. E aqui no final eu tenho 106, aqui é muito grande. Então, eu posso empurrá-las 26, que é o maior que eu tenho aqui, e ver o que acontece. Como é que eu vou empurrá-la? Não vou empurrá-la forçando a começar na data. Eu vou empurrá-la assim. Quem me antecede é a atividade 6. Vou ver se eu consigo achar a atividade 6. Achei a atividade 6 e vou marcá-la aqui de amarelo. Didaticamente falando, fica mais fácil. Ela começa depois dessa atividade. Só que olhando aqui, eu tenho um retardo de 5 dias de trabalho. Então, 26 passíveis de andar para o futuro mais 5 seria o equivalente a duplo clique, 26 mais 5. 26 mais 5 dá 31, eu acho. O que aconteceu? Eu mantive a lógica de precedência, aumentei o retardo, significa dizer que se ela sofrer alteração de início, todo o conjunto sofrerá junto. Se eu não tivesse feito por ligação lógica, se eu tivesse travado, eles não refletiriam as consequências das predecessoras. Mas vamos ver se eu resolvi. Total 0, total 2 dias aqui. Tem 2 dias aqui. Eu vou ampliar a escala de tempo. Scroll. E eu estou vendo 2 dias aqui. Então, 26 mais 2 dá 28. Duplo clique, ou F2, nessa ferramenta. 31 mais 2 dá 33. Acabou o problema aqui. De problema que eu digo, a interrupção.
Novamente, zoom, projeto inteiro, nessa ferramenta. Eu encontrei todo mundo trabalhando sem interrupção. Onde está aqui? Aqui. Todo mundo trabalhando sem interrupção. Embora eu tenha aqui a equipe aqui de superestrutura, todos juntos. A equipe aqui, não, esse não, desculpa. Aqui nós temos marcação, todo mundo trabalhando junto, sem intervalo. Aqui eu tenho até 2 dias de folga, eu vou verificar isso. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 7. A última eu não mexo. A última é que segura como uma represa todas as programações reagendadas. Aqui aparece 2 dias, 2 dias, 2 dias, 4 dias. Eu vou ampliar para procurar a ociosidade. Então eram 26 mais 2, dá 28. Eu vou procurar aqui aonde está a ociosidade. Vamos ver. Não tem, é direto, ó, todos estão diretos. Então eu não estou encontrando aqui motivos para... Deixa eu aumentar mais o tempo aqui. Para dias. Olhando aqui, eu tenho uma sequência. Estou produzindo a mesma coisa, sem interrupção. Até a última que eu represo os reagendamentos. Então, com isso aqui, eu consegui fazer a otimização, projeto inteiro, da seguinte maneira. Eu peguei folga total da primeira e uma folga total que eu descobri que permitia uma ociosidade. Vamos fazer o mesmo raciocínio, vou pintar todos de amarelo aqui, vamos fazer o mesmo raciocínio para outra ferramenta. Amarelo, reagendado, avermelhado, represa. O trabalho total de marcação ficou mais curto, mas não foi ignorado. Ficou mais curto, então temos ociosidade 0. A equipe trabalha e recebe quando atua na atividade, a equipe apenas recebe quando está disponível. Aqui nós temos 100% de otimização do uso da equipe. Vamos partir para outra ferramenta. Estamos na outra ferramenta, e a outra ferramenta, já falei, mostra aqui a barra de representação de produtos estrangulada em alguns pontos, que são justamente os pontos em que não há trabalho produzido. Há existência, mas não há trabalho. Seguindo aquela mesma linha, eu tenho aqui uma folga 0, eu tenho uma folga livre, mas eu tenho aqui as folgas totais. Então, quem é que me precede? É o 306. Quem é o 306? Código 306. Vou tentar localizar aqui. 306. Eu vou ter que procurar isso em algum lugar. 304, 306, está aqui. 306. Usando a mesma lógica, o pacote tem 27. Aqui o pacote tem uma folga total de 27. Eu vou usar o mesmo raciocínio. 26 mais 2, 28. Então eu vou pegar o 306 nessa ferramenta, em links. Em vez de 5 dias, são 5 dias mais 28, que dá 33. 28 mais 5, 33. Aplico. Então, hoje, nós vemos um lag, um retardo de 23, não trava a dinâmica, e eu vou tentar aqui aplicar isso através do cálculo. Vamos observar o estrangulamento das barrinhas. Eu vou ampliar um pouco mais antes de calcular, para que a gente possa ver a mudança. Vamos lá, calculando. A sequência ficou, em princípio, sem folga nenhuma entre as atividades, sem ociosidade da equipe. Então, a gente pode olhar aqui que marcação não tem mais folga total, ou não existem 2 dias aqui dessa atividade. 2 dias de folga total. Total é para efeito de fim de projeto e não para efeito de continuidade. Aqui a barrinha ficou íntegra.
ela não tem mais estrangulamentos. Vou aumentar para dia a dia. Dia a dia. Todos os dias de... Opa, tem mais um. Cadê dia a dia? Aqui é março 13. Aqui, dia a dia. Então, a primeira está aqui, scroll. Então, todos os dias nós temos trabalho, não temos nenhum hiato entre elas. O que nós conseguimos nessa ferramenta, de mesma forma, é eliminar as possíveis ociosidades ou paradas inúteis. Então, balanceamos essa linha de produção. Não que ela seja uma linha reta, uma linha desenhada. Aqui a referência é linha de produção, frente de produção, ramo de produção. E esse raciocínio se estende a todas as atividades, ou todas as atividades repetitivas que foram classificadas aqui no programa. Eu queria mostrar, de forma gráfica, essa consequência. Nessa ferramenta é fácil, então por isso vou usar essa ferramenta. Projeto inteiro. Nós temos aqui uma série de informações gráficas que eu vou tentar detalhar para você, para entender melhor o conceito e a vantagem de trabalhar dessa maneira. Vou posicionar aqui, aumentando a escala para dias. Deixa eu ver se eu consigo botar em dias de novo. Dias, primeira atividade. No caso, a atividade que interessa é a de locação. Então, aqui, o amarelinho. Veja os gráficos. Quantidade de pedreiro que existe na minha folha de pagamento. Vamos para o passado? Antes disso, não era necessário eu ter pedreiro. Antes. Mas pelo cálculo, nesse jeito de funcionamento, vou colocar aqui até em dias. Nesse jeito de funcionamento, eu tenho pedreiro trabalhando, pedreiro não trabalhando, porque aqui deve ser um feriado. Esses dias aqui é não trabalhado, é uma restrição de calendário. Mas observa que pedreiro quantidade, pedreiro trabalhando e como era o pedreiro trabalhando. Aqui é a linha de base. Antes de eu fazer essa otimização, eu tinha um cenário onde azul era horas de pedreiro e eu posso ir mais para o passado, e eu posso ir mais para o passado, que eu tinha horas de pedreiro em azul e verde, horas de pedreiro de bobeira. Horas de pedreiro disponíveis. O verde é pago em salário. O azul é o motivo dele existir. Então temos mais horas disponíveis do que horas trabalhadas. Com a otimização que nós fizemos, eliminando pelo cálculo da folga total, acrescentando um retardo, nós conseguimos tirar da linha de base, que era isso, um valor de horas, consequentemente um valor de dinheiro, que era utilizado à toa. Vamos olhar agora, aqui, no planejamento presente, usando a forma gráfica, que nós temos aqui pedreiro por hora. Em roxo ou lilás é o pedreiro efetivamente usado, e em verde claro é o pedreiro disponível, ocioso, liberado, horas disponíveis. Pela quantidade de pedreiros e todas essas condições, em verde claro, horas livres, que eu representei aqui embaixo no verde mais escuro. E aqui em lilás, a quantidade de pedreiros que estão, de horas de pedreiros que estão efetivamente trabalhando. Aumentando, aumentando. Bom, aqui nós temos 80 horas livres durante semanas. E aqui nós temos 40 horas trabalhadas por semana. Aqui nós tínhamos, aqui embaixo, eu vou aumentar o tamanho do gráfico, tínhamos muitas horas de pedreiro ociosas, pedreiros trabalhando, mas lembrando que nós tínhamos uma grande
área verde clara e um baixo nível de sequência de azul de trabalho produzido. Dessa maneira, na forma de horas, não na forma de dinheiro. Poderíamos ver também o dinheiro que seria gasto antes com o dinheiro que seria gasto agora. Será o mesmo dinheiro, porque a soma dos custos não mudou, mas o verde claro significa salários pagos não utilizados. Hoje nós temos salários pagos não utilizados, tem verde, mas só a partir de uma data, que é o início. Não naquela forma tradicional dada pelo CPM, que não levava em conta otimização de recursos para garantia de otimização da mão de obra. Nesse caso, nós teríamos condição de fazer isso para todas as atividades que apresentam estrangulamento. Aqui fica fácil de ver que elevação parece que não tem estrangulamento. As atividades automaticamente, por consequência do que nós fizemos antes, já estão na forma ótima da elevação. A instalação elétrica, hidráulica e PPCI possuem várias segmentações. Então, todas que possuírem isso são passíveis de realinhamento. Ao final, espera-se um cronograma real, com otimização de produção, otimização da utilização da mão de obra, redução de despesas com equipamentos alugados ou mão de obra em uso disponível. Ou até a quantidade também. Nós não estamos analisando aqui a coerência desse planejamento. Porque se limpeza, elevadores, caixa d'água, isso aqui é limpeza aqui. Limpeza acontece no final. Elevadores, caixa d'água, isso aqui, o marco, são vários marcos. Início e fim, não estamos analisando a qualidade do planejamento, e sim a possibilidade de otimizá-lo. Nessa ferramenta, teríamos que olhar um a um para entender se é necessário ou não balancear. Lembrando, balancear a linha de produção significa, aqui, resumir tempos, otimizar recursos, eliminar ociosidades e reduzir despesas.